Olá, minha irmã, meu irmão, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a alegria de estar com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito da Palavra de Deus do 30º domingo do tempo comum. Deste ano A, em que nós, na maior parte do tempo, dos domingos do tempo comum, estamos lendo o Evangelho de São Mateus, chamado o Evangelho da Justiça do Reino, porque neste Evangelho tudo se concentra ao redor do reino de Deus, que em Mateus é chamado de Reino dos Céus. Se trata do grande projeto de Deus que quer vida para todos, em todas as dimensões, vida física, social, espiritual, vida religiosa, vida eterna, vida verdadeira, a vida do próprio Deus enviado, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar, nos propor a verdadeira vida. Vamos começar com a oração do dia, também chamada oração da coleta. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. A palavra de Deus deste 30º domingo do tempo comum está concentrada na palavra amor, amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Vamos começar com a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 22, versículos 20 a 26. Trata-se de uma passagem do chamado Código da Aliança. No capítulo 20 é apresentado o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, que são orientações que o Senhor dá ao povo de Israel por meio de Moisés, para que o povo continue sendo um povo livre, tendo experimentado a escravidão no Egito, tendo sido libertado pela mão poderosa de Javé por meio de Moisés e outros líderes, o povo é chamado agora a caminhar pelo deserto durante 40 anos rumo à terra prometida, e nessa caminhada o povo é chamado a aprender a viver segundo a lei de Deus. Não é uma lei para obrigar, reprimir, oprimir, impedir. É uma lei que ajuda a se manter na liberdade, a liberdade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas para se viver com dignidade. O Código da Aliança é um conjunto de, digamos assim, leis para as mais diferentes situações. O trecho que vamos ouvir trata da situação dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, dos pobres, que precisam ser amados pela inteira sociedade. Diz assim: assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Quem fez a experiência de ser estrangeiro sabe que o estrangeiro é uma pessoa desenraizada, ele está longe de sua terra, de sua comunidade, de sua família, desamparado, numa situação de muita vulnerabilidade. E Deus quer que o estrangeiro seja bem acolhido. Nós vivemos hoje numa época em que há muitos estrangeiros entre nós, migrantes provenientes de diversos países. A migração é um fenômeno mundial. O Papa frequentemente chama atenção para a acolhida dos migrantes, dos refugiados. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Eram duas outras categorias de pessoas muito vulneráveis, e eram abusadas, aproveitadas pelos poderosos, pelos juízes, que se aproveitavam do pouco dos bens que possuíam. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. É uma grande proteção que Deus oferece
às viúvas e órfãos. É claro que Deus não vai matar os que esquecem dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Não vai matar pessoalmente, mas o castigo não vem como se viesse de Deus, é da própria sociedade. A sociedade vai se tornando cada vez mais violenta, insegura. O mal que nós fazemos para as pessoas, ou o bem que deixamos de fazer, tudo isso se volta contra nós mesmos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usuário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. No que depende de Deus, Deus quer vida, dignidade, bem-estar, casa, comida, segurança, condições de saúde e educação para todos os seres humanos, porque todos são filhos de Deus. E esse bem a ser feito para os próximos, necessitados, desamparados, vulneráveis, nós é que somos convidados a fazer, em termos pessoais, mas também através de políticas públicas dos nossos municípios, dos nossos estados, da nossa federação, do nosso país. É compromisso nosso de fazer o bem sem olhar a quem. Vamos ao Evangelho. Estamos em Jerusalém. Lembrando as últimas passagens, Jesus está enfrentando os chefes religiosos. Nos últimos domingos, ele enfrentou seriamente, decididamente, os sacerdotes do templo. Hoje são os fariseus, um grupo de pessoas da classe média, digamos assim, muito religiosos, muito ciosos da lei de Deus, interpretavam, praticavam a lei de Deus, mas se apresentavam também muito colocados num pedestal, como se fossem justos, e por isso julgavam os outros, e queriam ser certinhos, mas muitas vezes se deixavam levar por uma moral de aparência, de fachada, de pedestal. São eles que vêm agora a testar Jesus. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Diz assim: Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Vê-se que não dão trégua a Jesus. Jesus teve que enfrentar os saduceus, que era a alta classe, rica, poderosa, sacerdotal de Jerusalém, e agora tem que enfrentar ainda outro grupo religioso, que são os fariseus. Se vê que eles vêm em grupo para garantir uma presença, uma força contra Jesus. Um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Deus quer ser para nós, para mim, para você, Deus quer ser a referência única, o polo absoluto, o amor absoluto. Nada, ninguém pode estar à frente de Deus. Ele quer ser amado com total preferência, com total predileção. Não é porque isso seja importante para ele, não é que Deus ganhe alguma coisa com isso. É porque ele sabe que se nós o amarmos, quem sai ganhando somos nós. Em termos de liberdade, de dignidade, de segurança física, de crescimento espiritual, de garantia da verdadeira liberdade cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, porque o coração é o centro da vida, da razão, da emoção, é o centro de tudo, com todo o coração, tudo o que temos, o que somos, o que podemos, o que fazemos, Deus sempre em primeiro lugar, com toda a alma,
com todo entendimento, quer dizer, com toda inteligência. Não é só amar emoção, devoção, não, é amar com inteligência, com racionalidade, com conhecimento. O amor pede conhecimento. Conhecer para amar mais e melhor. E também amar para conhecer mais e melhor. Nesse jogo de conhecimento e de amor, esse jogo de inteligência e de vontade, esse jogo de coração e cérebro, vai crescendo nosso amor por Deus. E nós nunca vamos nos cansar de amar, e nunca vamos conseguir amar a Deus de maneira plena e total. Ele sempre está à nossa frente, nos fascinando, nos atraindo, querendo mais. Ele querendo nos atrair para que nós nos deixemos queimar pelo fogo do amor que Ele tem por nós, para que nós experimentemos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. O segundo não é secundário. O segundo por quê? Porque esse segundo mandamento brota desse primeiro. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Amar o próximo, sobretudo os mais necessitados. Falávamos antes. Os doentes, os pobres, os refugiados, os migrantes, os desempregados. No Brasil, as pessoas que são classicamente abandonadas, tradicionalmente abandonadas, esquecidas, como os povos indígenas, as populações negras, as mulheres, muitas vezes, que sofrem violência doméstica, crianças órfãos, desamparadas, idosos maltratados, esquecidos. Essas pessoas, quanto mais vulneráveis, o Papa chama muito a atenção a isso na encíclica Fratelli Tutti. Nós somos convidados a ser expressão da bondade, da misericórdia, da ternura de Deus em favor de todas as pessoas, sobretudo dessas pessoas em situação mais vulnerável. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se poderia dizer, Jesus não diz, mas poderíamos dizer, esse é o terceiro mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo mandamento, amar o próximo. O terceiro mandamento, amar-se a si mesmo. Porque eu não vou conseguir amar a Deus, não vou conseguir amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Não se trata de egoísmo, de egocentrismo, se trata de cuidado pessoal. E eu tenho que cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde moral, espiritual, cuidado com o sono, cuidado com o estudo, cuidado com o crescimento espiritual, cuidado da minha fé, das virtudes cristãs que são próprias da minha vida religiosa, da minha vida espiritual. Isso é amar-se a si mesmo. Quanto mais eu me amar a mim mesmo, mais eu posso amar melhor e mais o próximo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Significa, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus revelou ao povo de Israel até aqui, se concentra nesses dois ou três mandamentos. Jesus, em vez de complicar, Jesus simplifica. É isso daqui, o mínimo necessário. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o centro de toda a lei. Não é fácil, mas é um convite permanente para que nós sejamos como Deus, para que nós participemos da natureza de Deus, para que nós aprendamos a ter a mesma vida de Deus em nós, para sermos possuídos pelo Espírito Santo de Deus, para encontrarmos a verdadeira felicidade pessoal, mas não só pessoal. Isso vai repercutir em termos de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, democrática, onde todos possam ter condições necessárias para viver com dignidade. Amar como Deus ama, amar sempre, amar mais, amar a todos, amar sem esperar recompensa, amar até os inimigos, amar sempre, sempre, sempre mais. Aí nós podemos ir agora para a segunda leitura. Estamos continuando a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que iniciamos domingo passado. Se trata então da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 10º. Vamos lembrar que Tessalônica foi uma cidade evangelizada por Paulo
entre os anos 49 e 50, portanto uns 19, 20 anos depois da morte de Jesus Cristo. A comunidade muito viva, muito dinâmica, participativa, mas São Paulo passou aí perseguições da parte de judeus que não aceitavam essa nova fé que nascia exatamente do judaísmo. Paulo teve que fugir. E algum tempo depois, alguns meses, menos de um ano depois, Paulo escreve essa carta para os Tessalonicenses. É o primeiro escrito do Novo Testamento, para mantê-los na fé, para elogiá-los, porque são firmes na fé, e garantir-lhes que permaneçam firmes apesar das dificuldades, tribulações. Diz assim São Paulo aos Tessalonicenses: Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. É um elogio que São Paulo faz aos Tessalonicenses, por serem entusiastas, animados na fé. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Quando a gente recebe a palavra de Deus, essa palavra vai frutificar. Como diz o profeta Isaías, a palavra de Deus não vem sem produzir frutos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, que abrasa, assim é a palavra de Deus quando nós a acolhemos. Frutos não nossos, mas frutos que a própria palavra de Deus vai produzir através de nós. É a propagação da palavra. Assim nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse é um grande problema que nós temos hoje, são os falsos deuses. O dinheiro, o lucro, o sexo, o poder, como se mata, como se exclui, como se condena, como se abandonam os pobres, os doentes, os pecadores, os diferentes. Papa Francisco convida a amar o diferente, acolher o diferente, porque pessoas que são diferentes de nós, na religião, na cultura, na sexualidade, na idade, na maneira de pensar a economia, a política, a religião, a cultura, a sociedade, os diferentes nos enriquecem. Por isso não podemos excluí-los, mas incluí-los com toda a dignidade. Isso vai implicar tensões, conflitos, mas é nisso que cresce uma sociedade, uma cultura, um país. Então, a idolatria hoje faz com que a gente queira ser o centro de tudo. A gente se coloca como se fosse um Deus, centro de todas as coisas. Abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do castigo que há por vir. O castigo que há por vir é certamente a morte. É a morte eterna, mas a morte eterna que começa a acontecer agora, quando a gente se fecha em si mesmo, no próprio egoísmo, na autossatisfação, orgulho, soberba. A gente vai morrendo interiormente, morrendo na própria humanidade. O Evangelho tem uma grande dimensão de humanismo, não um humanismo sem Deus, ao contrário, isso até seria impossível, mas um humanismo com Deus, um humanismo que nos faz verdadeiramente humanos. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de aprendê-lo sempre mais a amá-lo acima de todas as coisas, a amar o próximo em tudo aquilo que ele precisa da nossa atenção e cuidado e carinho, e amar-nos a nós mesmos, cuidando da nossa fé, da nossa espiritualidade. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não são palavras ao vento, são marcas que o tempo deseja guardar.
presença chegou de repente, pediu pra ficar, e eu só, menino com medo de enfrentar o mundo, cansei de negar. De enfrentar o mundo, cansei de negar. Todo amor eu nasci de novo, ganhei de presente o saber partilhar. Te chamo, não estou mais sozinho, não sai mais de mim. Sei que a tua presença chegou de repente, pediu pra ficar, e eu só, menino com medo de enfrentar o mundo, cansei de negar, e eu só, menino com medo de enfrentar o mundo sozinho, cansei de negar. Todo amor eu nasci de novo, ganhei de presente o saber partilhar. Todo amor é assim que eu te chamo, não estou mais sozinho,